Bom dia, gente. Tudo bom? Então, 11h15 agora, vamos iniciar a aula. Eu queria pedir, por favor, para vocês se manifestarem aí no chat, um oi, um bom dia, qualquer coisa assim, para eu poder registrar a frequência. Os dois aplicativos que a gente usava, um agora é pago e o outro não está funcionando. Então, assim, fica complicado para eu lançar a frequência para vocês, tá? Então, mandem aí um oi, um bom dia, qualquer coisa assim, que depois eu pego a relação no chat quem se manifestou e atribuo a frequência lá no que acadêmico, tá? Não. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Você tinha me falado na aula passada que ia abrir a prova dia 1º e ia Não, fechar ela dia 11 ou 10, eu acho. Você esqueceu de abrir. certeza que eu esqueci de abrir? Certeza eu não tenho não, mas eu olhei ontem e não estava aberto. Só um minutinho que eu vou olhar aqui agora. Então, isso foi importante, até bom você falar, pelo seguinte, eu marquei até o dia 11, mas não me atentei ao seguinte, na verdade, eu tinha pensado inicialmente que o bimestre iria até o dia 11, tá? Não, tá aberto desde ontem, desde o dia 1º. Só um minutinho aqui, ó. Vou até compartilhar a tela com vocês. Eu não... até bom que vocês estão olhando aí agora. Estão vendo a sala do Mudo? Estamos. Isso, Mas aqui está matemática... escrito o questionário avaliativo do 1º bimestre e a autoavaliação do 2º. Não, questionário avaliativo 01, segundo bimestre. Aberto do dia 1º até o dia 11. Eu vou até ajeitar aqui agora. Eu não posso dia 11. Na verdade, eu posso. Vocês que não podem, porque o bimestre encerra dia 10. Aí orientaram a gente a não passar nenhuma atividade, tá? Então, vai ficar ainda até 23h59 da terça-feira da semana que vem, tá? Mas está aberto desde o dia 1º. Será que você não está olhando o outro questionário? Olha aqui, Calma ó. aí, eu vou abrir aqui. Olha só, questionário, ó, vou até clicar de novo para você ver. Questionário avaliativo 01. Ó, viu? Do 1º ao 10, que eu mudei o 10 agora, tava 11, mas eu acho que tava aberto, Ah, tá. viu? Cancela, achei. Tá bom? Talvez você não mexeu, foi no outro, que já tá encerrado, porque eu ajeitei tudo antes desse feriado, eu deixei tudo organizadinho. Eu só não tinha mexido na data que eu precisava falar com vocês, então eu não vou poder deixar até o dia 11, pelo simples fato que dia 11 já encerrou o bimestre, tá? Se pudesse, eu deixaria sem problema, não me causa mal algum ficar até o dia 11, mas pediram para a gente não, não passar da data, tá bom? Então, eu vou começar agora com vocês. O que falta é só um pedacinho para a gente poder encerrar o capítulo, tá? E aí, a gente fica com uma aula sobrando para, se quiserem, né? Se quiser, não, para quem julgar importante, tudo mais, na semana que vem a gente resolver de exercícios, tirar algumas dúvidas, tá bom? Aí já podem ir pensando, a gente faz assim, semana que vem, em vez de eu ficar selecionando os exercícios, você fala, professor, a gente não entendeu, ficou com dúvida, sabe, exercício tal da página tal. Aí eu vou atrás desses para vocês, tá bom? Hoje, como eu falei, então eu só preciso de um resultado para fechar o conteúdo, que é o que a gente chama de método de pesquisas de raízes racionais para equações algébricas com coeficientes inteiros. O nome é mais feio do que o método em si, tá bom? Então, vamos falar sobre pesquisa. Pesquisa no sentido de aonde eu busco, onde eu filtro, onde eu encontro candidatas a serem raízes escritas nas formas de fração, tá bom? Então, pesquisas de raízes racionais, não uma pesquisa propriamente dita, tá bom?
raízes racionais de uma equação algébrica com coeficientes inteiros. Olha, então assim, só para deixar os termos claros, né? Quando a gente fala de pesquisar raízes racionais, a gente está interessado em raízes que possam ser escritas nas formas de fração. P sobre Q. Então, por exemplo, meio, 1/3, 3/5. Mas, por exemplo, 5 sobre 1 também é uma raiz, que é uma fração, né? 5 sobre 1 é um número inteiro, é uma fração inteira, né? Ok? Mas, então, são raízes desse tipo que a gente busca. E aí esse método se aplica para polinômios ou equações algébricas que tenham coeficientes inteiros. Quem são os números inteiros? Você está procurando, os nossos coeficientes só podem ser elementos desse conjunto aqui, ó, -3, -2, -1, 0, 1, 2 e 3, ok? Então só vale para coisas como essa. Então, para a gente entender, pensa assim, a gente tem uma equação algébrica, AN, x elevado a n, AN menos 1, x elevado a n menos 1, etc. A2x ao quadrado mais A1x mais a zero. Ok? Isto igual a zero. Então a gente quer resolver uma equação algébrica, onde esses coeficientes aqui precisam ser números inteiros, ou seja, tem que estar dentro desse conjunto aqui. Então, A0, A1, etc., AN são números inteiros. E lembrando, o nosso coeficiente líder, ele é diferente de zero, tá bom? O que o método fala? Ele fala o seguinte: as possíveis raízes que se escrevem, podem ser escritas na forma de fração, do tipo P sobre Q, elas têm que atender a duas relações simples, ok? Então, dizendo assim, x P sobre Q for uma raiz de... Aí, olha só, para não escrever de novo essa equação, eu vou chamar ela de equação estrela, tá bom? Asterisco, tá? Então, for uma raiz da equação asterisco, acontece o seguinte: observe que é só numa direção. Se, então, se for uma raiz, então P, numerador, tem que dividir o termo independente. Q, denominador, tem que dividir o coeficiente líder. Okay? Então, as possíveis raízes podem ser procuradas aqui dentro desse universo. Você sabe se uma raiz racional, né, ou seja, escrita em forma de fração, é uma raiz, aqui lembrando então assim, P e Q são números inteiros, né? É uma raiz da nossa equação, numerador divide termo independente, denominador divide o coeficiente líder. E aí você então tem uma maneira, um filtro de buscar raízes. Quer ver? Vamos dar um exemplo aqui. Exemplo. Encontre as raízes racionais. Encontre as raízes racionais. P de x, 3x ao cubo, mais 2x ao quadrado, menos 7x, mais 2. O que é legal desse método? Então, ele fornece para a gente mais uma maneira da gente buscar raízes, tá bom? Então, assim, a gente já aprendeu algumas outras, mas ela vem assim, filtrar. Se você quer buscar, testar valores de x que eventualmente sejam racionais, e aí em alguns casos esses também são inteiros,
você não precisa ficar testando um monte. Eu vou testar o -5, -4, -3, -1, pensando que uma hora vai dar certo, né? Ele fala assim, basta que você teste dentro desse universo. Qual universo? Das frações do tipo P sobre Q, onde o P divide a 0 e o Q divide a N. Se lá não aparecer nenhum, então ela não tem raiz racional. Se aparecer, só podem ser os que estão lá, ok? Então, por exemplo, você fala assim, encontra as raízes racionais, o que a gente aprendeu? Como essa é uma equação do terceiro grau, né, um polinômio de grau 3, ele tem até 3 zeros, 3 raízes, né? Sei lá, poderia um deles ser o i, o menos i, 5 mais i, raiz de 2, ok? Que não são racionais. Mas todos os que forem racionais, se houver racional, todos os que forem vão ter que ser escritos dessa forma, P sobre Q, onde o P divide a 0 e o Q divide a N. Esse é um exemplo interessante, onde as 3 raízes são encontradas com esse método, tá bom? Mas nem sempre a gente encontra. Eu já ponho outro exemplo onde a gente não encontra nenhuma, tá? Mas assim, ele pelo menos te diz aonde buscar essas raízes. E como que eu vou poder montar, então, nosso mundinho de busca de raízes? As candidatas às raízes, tá bom? Como que a gente pode fazer isso? Ora, então a gente faz da seguinte maneira. Eu quero, então, encontrar possíveis raízes da forma P sobre Q, onde o P divide o termo independente, ou seja, divide 2, e o Q divide o coeficiente líder, o 3. Ok? Agora, quem são os divisores de 2? Os números inteiros que dividem 2? É mais ou menos 1 e mais ou menos 2, ok? Então, menos 1, 1, menos 2, 2. Né? São os únicos números que dividem 2. Né? Quem são os divisores de 3? Então, mais ou menos 1 e mais ou menos 3, certo? Então, todas as frações que a gente vai montar vão se basear nessa ideia. P sobre Q, onde P assume esses valores estados aqui em cima e Q os de aqui de baixo. Então, quem são as possibilidades para Q? Okay? Como é o primeiro exemplo, eu vou montar todos, tá? Mas, em geral, a gente vê que as coisas se repetem. A gente não precisa testar vários deles. Então, se o P é menos 1, tá bom? O Q pode ser quem? Menos 1, pode ser 1, pode ser menos 3 e pode ser 3. Testamos todos. Depois eu corrijo os sinais aqui, tá bom? Se o P for 1, então, 1 sobre menos 1, 1 sobre 1, 1 sobre menos 3 e 1 sobre 3. A gente vê que, na verdade, todos esses aqui se repetem lá, né? Se o P for menos 2, então eu fico com menos 2 sobre menos 1, menos 2 sobre 1, menos 2 sobre menos 3 e menos 2 sobre 3. Por fim, se o P for 2, então eu fico com 2 sobre menos 1, 2 sobre 1, 2 sobre menos 3 e 2 sobre 3, ok? Então, é claro, aqui muitos deles se repetem, a gente pode melhorar, então, o nosso filtro de busca, né? Então, menos 1 por menos 1 é 1. Menos 1 por 1 é menos 1. Menos 1 por menos 3 é 1/3, e aqui menos 1/3. Agora aqui as coisas se repetem, né? Menos 1, 1, menos 1/3 e 1/3. A gente não precisa repetir no conjunto, né? 2, menos 2, 2/3 e menos 2/3. E o resto aqui repetiu, tá bom? Observe que esse é interessante usar quando esses divisores aqui são pequenos, em geral quando são números primos. Porque, pensa, se eu colocasse aqui um 150, aí você ia testar os divisores 150, né? 1, 2, 3, 5, 10, 15. Olha o tanto que a gente falou, né? Ainda eu pulei o 6 nesse meio termo aí, né? Então, assim, são muitos, né? Então, o ideal é quando é pequeno, um filtro que te remete, fala assim, olha só, o que ele está dizendo? Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 candidatos, certo? Estas 8 candidatas são o universo onde você tem que testar todas as raízes racionais, e isso inclui os números inteiros. Então, por exemplo, você não precisa testar o menos 3, você não precisa testar o 5, o 4, o 2, sei lá, 3/4, nada desse tipo. Se aqui não tiver nenhuma,
Então, as raízes que a gente sabe que existem não podem ser racionais, ou vão ser números irracionais ou complexas, tá bom? E o exercício quer que você encontre todas as racionais. Então, a gente só precisa testar estes 8 valores, tá? E aí, então, o que a gente vai fazer é testar alguns deles e ver se a gente encontra soluções, tá? Então, por exemplo, P de 1, o primeiro número aqui, né? Troquei o x por 1. Então, eu fico com 3 vezes 1 ao cubo, mais 2 vezes 1 ao quadrado, menos 7 vezes 1, mais 2. 3 mais 2, 5, mais 2, 7. Menos 7, zerou. Opa! Então, eu sei que x igual a 1 é uma raiz. Uma raiz racional, né? Porque ela é uma fração, é 1 sobre 1, né? Ok? Mas, então, a gente achou uma já raiz, né? Aí, como eu falei, esse é um exemplo interessante, onde a gente vai ver, na verdade, que as 3 raízes estão dentro desse universo. Mais um foi. Você fala, professor, eu precisava fazer tudo isso para achar que uma era raiz? Falando, não, né? Então, assim, a gente está aprendendo outros métodos, certo? Uma coisa que você poderia ter feito de cara, sei lá, no exercício vestibular, numa questão assim, que você tem mais pressa para resolver, é observar o quê? Que 3 mais 2 é 5, mais 2, 7, menos 7 é 0. Ou seja, a soma dos coeficientes é 0. Toda vez que você tem uma equação onde a soma dos seus coeficientes é 0, então necessariamente o número 1 é raiz dessa sua equação, tá? Mas, bom, a gente achou uma raiz. O que acontece se eu testar o menos 1, por exemplo, né? Sei lá, se eu testar o menos 1. P de menos 1. Ó, nem todos aqui serão raízes, tá? Aqui, como eu falei, a gente está achando os candidatos às raízes que são escritas na forma de fração. Então, trocando x por menos 1, a gente fica com a seguinte continha. Opa, igual a 0 não, né? Menos 1 vezes 3, menos 3. 2 vezes 1, 2. Mais 7, mais 2. Então, 9, 11, menos 3, 8. Diferente de 0. Então, eu sei que x igual a menos 1 não é raiz, tá? Só um parênteses. Daqui, se eu quiser, você não precisava ficar testando todos, não, tá? A gente consegue, por exemplo, fatorar o polinômio e usar Brioche-Ruffini para achar as outras raízes, tá? É só porque, assim, eu estava só treinando o método, tá? Então, assim, a gente pode compartilhar maneiras de resolver exercício. Você acha uma das raízes, aí você sabe, era um de grau 3, se eu sei uma raiz, vira um de grau 1 vezes um de grau 2, as outras raízes a gente consegue achar por Brioche-Ruffini, tá? Aqui, como o exercício pedia as raízes racionais, então eu não preciso me preocupar em resolver propriamente a equação se ela não tivesse as 3 raízes racionais. Então, se ela tivesse uma só me interessa essa raiz racional, tá? É o caso que a gente vai ver de um exemplo que eu vou dar ali agora, daqui a pouquinho. Vou só acabar isso primeiro. Então, a gente viu que menos 1 não é uma raiz. E aí, o que a gente pode fazer? A gente pode continuar testando os demais, certo? Então, você troca o x por 1/3, por menos 1/3, e vai substituindo os valores de x para achar as raízes, tá? Por sorte, 1/3 é raiz. Então, o próximo que eu vou testar é 1/3. O que é P de 1/3? É trocar o x por 1/3. Então, a gente fica com 3 vezes 1/3 ao cubo, mais 2 vezes 1/3 ao quadrado, menos 7 vezes 1/3, mais 2. Okay? E aí, 1/3 ao cubo é 1 ao cubo, que é 1, vezes 3 ao cubo, que é 27. Multiplicado por 3, então fica com 3 sobre 27 avos. Mais 1/3 ao quadrado é 1/9. Então, vezes 2, 2 nonos. Menos, perdão, escrevi mais, mas é menos 7/3 mais 2. Posso simplificar aqui agora. Fica 1/9. 1/9 mais 2 nonos, 3 nonos. Menos 7/3 mais 2. Olha que legal. 3 nonos, eu posso simplificar. É 1/3 menos 7/3, né? Dividindo por 3. Então, 1/3 menos 7/3 são menos 6/3. Menos 6 por 3 é menos 2. Mais 2, zerou. Opa, então a continha deu zero, realmente, igual eu tinha falado. X igual a 1/3 é
uma raiz, tá bom? A outra raiz, então assim, vou circular ela de amarelo aqui, tá? Se você substituir o menos 1/3 e fizer as contas, você vai ver que não é raiz, o 2 você vai ver que não é raiz, mas o menos 2 será raiz, tá? Ok? E, então, só para pôr a continha, deixar o 2 bonitinho também, né, o menos 2, o que é P de menos 2? Então, P de menos 2 é 3 vezes menos 2 ao cubo, mais 2 vezes menos 2 ao quadrado, menos 7 vezes menos 2, mais 2. Menos 2 ao cubo é menos 8, vezes 3, menos 24. 2 ao quadrado é 4, vezes 2, 8. Menos 7 vezes menos 2 é mais 14, mais 2. 8 mais 14 é 22, mais 2, 24. Menos 24, zerou, tá bom? Como eu falei, esse era um exemplo legalzinho, onde a gente encontrava todas as raízes na forma de fração. A gente nem precisou resolver, tá? O exercício não pede, mas assim, só a título então, de curiosidade, a gente achou as raízes. Quem são as raízes? As raízes, como a gente viu, então, pondo em ordem crescente. Menos 1, 1/3. Opa, então, menos 1, 2 não, é menos 2 aqui, né? Menos 2. Menos 2 é uma raiz. Então, menos 2, menos 1 e 1/3, tá bom? 1/3. O exercício não pede, mas só a título de curiosidade, do que a gente aprendeu o seguinte: esse 3x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 7x mais 2, ele pode ser, então, fatorado, né, da seguinte maneira. Nosso coeficiente líder é o 3, x menos 1 raiz, então x menos menos 2, x mais 2, x menos menos 1, x mais 1, x menos 1/3, x menos 1/3. Ok? Então, essa é a fatoração completa do nosso polinômio, tá? Isso é só para recordar um pouco do que a gente falou. Então, vou fazer um outro exemplo aqui. A gente fez o exemplo 1, né? Então, exemplo 1. Não, as contas racionais de, fica melhor assim. Exemplo 1, que eu não preciso repetir o enunciado. Exemplo 2, então. Em contas raízes racionais de p de x, será que tem raízes racionais em x ao quadrado mais 1? Pelo que a gente viu, se ela tiver uma raiz racional, ela tem que ser da forma p sobre q, né? Só para dizer assim, nem sempre esses métodos, eles não são assim, não tem um método global, uma solução que serve para todo mundo, tá? Se tiver uma raiz, esse p tem que dividir quem? O número 1. E o q? Divide o coeficiente de x ao quadrado, que é 1 também. Então, o p pode ser quem? Mais ou menos 1. E o q pode ser quem? Mais ou menos 1. Então, se a gente montar P sobre Q, quais são as possibilidades para P sobre Q? Ou menos 1 ou 1, né? Porque 1 dividido por 1 é 1, 1 por menos 1 é menos 1. E depois você brinca com o sinal, é só mais ou menos 1. Se a gente testa o x igual a 1, o que, que dá P de 1? 1 ao quadrado mais 1 é 2. Não é 0, né? O que, que dá P de menos 1? Menos 1 ao quadrado mais 1 também é 2. Isso não é 0, ok? Então, o que esse método falou para a gente? Que essa equação não tem raiz? Falso, ele não falou isso. O método está dizendo que essa equação não tem raiz que possa ser escrita na forma de uma fração, tá? Até porque a gente já aprendeu que quem são as raízes desse nosso problema? I e menos I, né? Isso a gente aprendeu lá nos números complexos, tá bom? Essas aqui são as raízes, a gente aprendeu, tá? Então, ele diz simplesmente aonde você deve procurar raízes que possam ser escritas na forma de fração, tá?
E aí o que a gente viu nesse exemplo 2 é que nenhuma raiz desse nosso problema pode ser escrita na forma de fração. Agora, nem sempre precisam ser raízes complexas, tá bom? Se a gente muda só uma variávelzinha aqui, sei lá. Ó, se eu coloco assim, p de x, x ao quadrado menos 2. As raízes desse nosso problema são mais ou menos raiz de 2. Okay? Uma raiz é menos raiz de 2 e a outra é mais raiz de 2. Né? Por quê? Raiz de 2 ao quadrado é 2 menos 2 zerou, e menos raiz de 2 ao quadrado é 2 menos 2 zerou, certo? Se a gente fosse pesquisar as raízes racionais, o método ia falar para você pesquisar em quem? Os divisores de 2 sobre os divisores de 1. Ia ser mais ou menos 1 ou mais ou menos 2, né? Ok? Então, só para lembrar, esse aqui divide menos 2 e esse divide 1, tá? Então, quem divide menos 2? Mais ou menos 1 e mais ou menos 2. Quem divide 1? Mais ou menos 1. Então, as possíveis raízes iam ser, né, mais ou menos 1 ou mais ou menos 2. E se a gente testa qualquer um desses, não é raiz, tá? Por exemplo, 1 ao quadrado é 1, menos 2 é menos 1. 2 ao quadrado é 4, menos 2 é 2, ok? Então, a gente não ia encontrar também, tá? Então, o método, ele não te dá soluções de qualquer equação, tá? E, primeiro, ele só se aplica a equações onde os coeficientes são todos números inteiros e te diz aonde você tem que procurar por raízes que são inteiras, tá? Antes eu quero pôr um exemplo aí do livro, mas deixa eu só pôr uma observação que é o seguinte. Uma coisa que é bem legal pra gente se a gente pegar essa equação aqui, a n, x elevado a n, a 2x ao quadrado, mais a 1x mais a 0 igual a 0. A gente viu, então, aqui a gente está imaginando que todos são números inteiros, tá? É claro, o AN defende 0. Se o AN for 1 ou menos 1, as possíveis raízes racionais, na verdade, são inteiras, tá bom? Por quê? Porque a gente está procurando P sobre Q, onde o P divide este número aqui, e Q divide o AN. Mas se o AN é mais ou menos 1, ele só pode ser mais ou menos 1, né? Então, o Q só pode ser, nesse caso, mais ou menos 1. Então, na verdade, quais são as possíveis raízes do nosso problema nesse caso? São os divisores de A0, ok? Então, são os divisores de A0. Então, as possíveis raízes são inteiras e devem ser buscadas nos divisores de A0. Isso surge naturalmente, igual a gente pega um problema igual esse. Olha só. Quais são as possíveis raízes desse cara aqui, desse polinômio? Se existisse, né? São os divisores do número 1. As possíveis raízes desse outro, se existisse, são os divisores do número menos 2, ok? Então, nesse caso, quando isso acontece, as possíveis, né? Raízes racionais são, na verdade, inteiras e são na verdade, inteiras. Fosse um tracinho, né? Os divisores, os números divisores, os números inteiros, tá bom? Divisores do termo independente a 0. Então, deixa eu pegar um exemplo aqui.
Olha, lá na página 229, eu vou printar todos, mas não vai dar tempo de fazer. Eu vou começar de trás para frente pelo a questão 29, tá bom? Estão vendo aí? Sim, não? Estamos. Tá bom, Estamos. obrigado. Então, observa o seguinte. Esse primeiro é parecido com o que a gente fez. Esse resolve, então, os palpites você vai buscar aonde? Justamente nos divisores aqui de 6. Mas o 29 ele faz a pergunta diferente, né? Quais são as raízes inteiras da equação x ao cubo mais 4x ao quadrado mais 2x menos 4, ok? Então, vamos começar pelo 29. As raízes, elas estão assim, ó, x ao cubo mais 4x ao quadrado mais 2x menos 4 igual a 0. Okay? As possíveis raízes inteiras dessa equação, ela atende justamente esse exemplo, essa observação que eu estava falando aqui. Ó, o nosso primeiro termo é 1, né? Então, lembrando, claro, você poderia não lembrar isso, mas assim, basta a gente procurar os divisores de menos 4, tá? Mas supondo que você não lembrou isso, então você lembra assim, olha, eu sei que as possíveis raízes racionais, aí dessas racionais você ia filtrar as inteiras, né? Caso existam, elas têm que pertencer ao mundo onde P divide menos 4 e Q divide 1. E aí, se eu pego os divisores de 1, são mais ou menos 1. E os de menos 4, bom, 1 e menos 1, 2 e menos 2, 4 e menos 4. Então, esses quocientes entre P e Q, eles pertencem, então, ao mundo que tem menos 1, 1, menos 2, 2, menos 4, 4, né? Se a gente casar todas as divisões possíveis. E aí, é o que eu estava falando, né? Vou voltar aqui só um pouquinho. As possíveis raízes racionais, na verdade, são inteiras. E são quais? Os números divisores do termo independente. Então, as possíveis raízes racionais desse nosso problema, na verdade, são inteiras. E são procuradas nos divisores de menos 4. Menos 1, 1, menos 2, 2, menos 4, 4. O que esse problema diz para a gente? Todas as raízes estão aqui? Não. Mas as inteiras desse nosso problema, caso existam, estão nesse intervalinho aqui, tá bom? E aí, como é que agora eu faço para encontrar, né, resolver o problema? Basta que eu teste elas, tá? Eu vou testar em ordem decrescente, sabe? Será que o menos 4 é raiz? P de menos 4. Então, a gente fica com menos 4 ao cubo, mais 4 vezes menos 4 ao quadrado, mais 2 vezes menos 4, menos 4. 4 ao cubo, com sinal negativo, fica menos 4 ao cubo. E aqui você tem, né, que é menos 64. Mais 16 vezes 4, 64. Menos 8, menos 4. Isso dá menos 12, diferente de zero. Okay? Então, menos 4 não é uma possibilidade. Okay? O que a gente tem de garantido aqui é o seguinte. Se a gente testar todas essas, a gente pode ter a certeza de afirmar que as que são as únicas, e se não tiver, e não tem nenhuma outra fora desse intervalo, tá bom? Esse é o poder desse método. Sem você precisar resolver a equação inteira, tá? Então, menos 4 não é. Menos 2, será que é? Então, a gente fica com menos 2 ao cubo, mais 4 vezes menos 2 ao quadrado, mais 2 vezes menos 2, menos 4. E aí, então, menos 2 ao cubo é menos 8. 4 vezes 4, 16. Menos 4, menos 4. Menos 8, né? Menos 4 é menos 8. Com esse menos 8 à esquerda, é menos 16. Mais 16, zerou. Opa, então, x igual a menos 2 é uma raiz, certo? Pelo menos uma inteira ele tem, que é o menos 2. Vamos circular ela aqui, destacar ela. É uma raiz. Será que o menos 1 também é uma raiz?
Então, menos 1 ao cubo, mais 4 vezes menos 1 ao quadrado, mais 2 vezes menos 1, menos 4. Então, você fica com menos 1, mais 4, menos 2, menos 4. 4 menos 4, 0, dá menos 3, ok? Diferente de 0, então não é raiz. Lá nos negativos, se apareceu, então, o menos 2. O que acontece? A gente testa o 1. P de 1. 1 ao cubo, mais 4 vezes 1 ao quadrado, mais 2 vezes 1, menos 4. 4 menos 4, zerou. 1 mais 2, 3, não é 0. Então também não é 1. Né? Aí isso era evidente do começo, porque a soma dos coeficientes, 1 mais 4, 5, mais 2, 7, menos 4, 3, não pode ser raiz. Né? P de 2. Então, 2 ao cubo, mais 4 vezes 2 ao quadrado, mais 2 vezes 2, menos 4. Já deu gigante, né? 8 mais 4 vezes 4, 16, mais 4 menos 4. 4 menos 4, zerou, dá 24. 8 mais 16... Ah, não, desculpa, aqui Opa, somei errado, né? Só um pouquinho, corrigir aqui. 8 mais 16, mais... Não, tá certo, mais 4 menos 4, isso mesmo, dá 24. Não é 0. Eu achei que era 4 vezes 2. 4 é 2 vezes 2, isso mesmo. Isso, é um 2, não é um 4. Não. Ok. E só um menos 4 no final, mas a conta está certa. E, por fim, P de 3. 3 ao cubo, mais 4 vezes 3 ao quadrado. Não, 3 não, 4, né? Perdão. Falei bobeira. O 3 nem tem por que ser considerado. P de 4. P de 4, então, 4 ao cubo, mais 4 vezes 4 ao quadrado, mais 2 vezes 4, menos 4. 4 ao cubo, 64. 4 vezes 4 ao quadrado, 4 vezes 16, 64. Mais 8 menos 4. Ok? 64 menos 4 é 60. 60 mais 64, 124. Mais 8, 132 também não é zero. Então só apareceu uma raiz aí. Qual foi a raiz que apareceu? O menos 2, certo? Então a gente pode afirmar garantidamente o seguinte, ok? A solução, né? A única raiz inteira é x igual a menos 2. Ok? Olha só que interessante, a gente sabe com a equação do terceiro grau tem 3 raízes, a gente só achou uma delas, eu não preciso nem me preocupar com o resto, eu sei que por esse método ela é a única que pode ser inteira, tá? E aí, só a título de curiosidade, pensa assim, se o problema fosse assim, em vez de assim, quais são as raízes inteiras, fosse assim, resolva a equação, né? Quais seriam as outras raízes? Será que a gente não errou nenhuma continha, não tem uma raiz inteira escondida aí? O que a gente aprendeu nas aulas anteriores é o seguinte, que x ao cubo mais 4x ao quadrado mais 2x menos 4 pode ser fatorado como x menos uma raiz, no caso, qual é a raiz que a gente achou? X menos 2, então x mais 2, vezes um polinômio de grau 2, né? Tem grau 1, tem grau 2, a soma dá 3. Como é que a gente acha os coeficientes desse Q? A gente pode usar, por exemplo, o método de Briot-Ruffini. Ok? Isso já não faz parte mais do exercício, estou só complementando a resposta, tá? Então tá aqui, né? Como é que é o método? Desce o primeiro, multiplica e soma. 1 vezes menos 2 é menos 2, somado com 4, 2. 2 vezes menos 2 é menos 4, somado com 2, menos 2. Menos 2 vezes menos 2 é 4, somado com 4, zerou. Aqui são o quê? Os coeficientes, né, de Q de x, que tem que ter grau 2. 1x ao quadrado, 2x e menos 2. Então, o que a gente, na verdade, pode fazer é o seguinte, fatorar ele como sendo x mais 2 vezes x ao quadrado mais 2x menos 2.
E aí, resolver esta equação igual a zero é resolver o produto igual a zero. E se o produto é zero, é que pelo menos uma dessas parcelas tem que ser zero. Ou então x mais 2 é zero, ou x ao quadrado mais 2x menos 2 é zero. E aí daqui x é menos 2, que a gente já sabia, né? A gente tinha achado. Ou aqui uma equação do segundo grau, que a gente sabe resolver, né? Calculo o delta, então b ao quadrado menos 4 vezes a vezes o c. Então delta fica 4 mais 8. Delta é 12, não tem raiz exata. Isso é um bom sinal, né? Pra gente. Ele está dizendo que o que vai aparecer lá vai ser um número irracional, né? E aí faz sentido com a resposta que a gente deu. Quem são as raízes, então? X é menos o valor de B, então menos 2, mais ou menos a raiz do delta sobre 2A. 12 é 4 vezes 3, então a raiz de 12 é raiz de 4 vezes raiz de 3, é 2 raiz de 3, certo? Então x é menos 2, mais ou menos 2 raiz de 3 sobre 2. Então é menos 1, simplificando, mais ou menos raiz de 3. Então, se o problema inicial fosse resolva a equação, né, quais são as soluções da nossa equação? Então, menos 1 menos raiz de 3, menos 2 e menos 1 mais raiz de 3. Destas, né, agora sim, a gente achou, uma equação do terceiro grau tem 3 raízes, a gente achou as 3, a gente afirmou, confirmou, na verdade, que a gente tinha falado lá, a afirmação de que menos 2 era a única raiz escrita na forma de uma fração, no caso, inteira, do nosso problema. Bem interessante. A gente não precisou resolver tudo para poder achar a resposta, né? Então, é um método que permite a gente pesquisar raízes, e era esse que faltava para fechar o capítulo, tá bom? Eu vou parar a apresentação, eu tenho uns minutinhos ainda, mas não tenho mais o que falar para vocês, eu vou voltar aí na sala, se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, senão na próxima aula a gente pode usar para poder resolver exercícios e tentar tirar mais dúvidas, tá bom? Vou voltar lá na sala, só um minutinho. Bom, acho que vocês pararam de ver a apresentação. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, algo nesse sentido? Ah, bom. Então, assim, estudem bem o conteúdo, tá? Semana que vem, terça-feira, a gente pode usar para fazer alguns exercícios, tá? E ver como é que vocês estão. Isso quem não fizer a prova antes. Quem fizer antes, aí o conteúdo em si já está fechado, tá bom? Pode mandar pelo Moodle, eu respondo. Eu estou direto olhando para deixar que eu respondo, tá bom? Vocês vão ver que do livro já tem todos os exercícios que eu selecionei para vocês resolvidos, todos mesmo. E não gravei todos, porque, claro, não dá tempo, mas eu gravei bastante deles também, tá bom? Boa semana para todo mundo aí. A gente se encontra. Eu que agradeço, Laura. A gente se encontra semana que vem. Eu agradeço também, Giovana. E eu tento tirar a dúvida de vocês, mas o conteúdo em si a gente já fechou, tá? Sem ficar no prejuízo de nada, só lembrando, né? O tempo foi menor, mas assim, eu acabei não provando algumas explicações, por exemplo, essa de pesquisa de raiz racional, a gente costuma em sala justificar o porquê esse método é verdadeiro, tá bom? Eu só apresentei ele, mas do ponto de vista de conteúdo não faltou nenhum. Talvez tenha diminuído a quantidade de exemplos em sala, coisa assim, mas o conteúdo a gente até agora está dentro do que seria o normal do terceiro ano, tá? Eu vou parar a gravação e se alguém tiver alguma pergunta, pode ficar à vontade.